Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos compartilhar uma palavra nessa noite, e essa palavra Deus colocou ela no meu coração. Eu creio que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Livro de Atos, capítulo 4. Vamos compartilhar a palavra, essa palavra maravilhosa nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Livro de Atos, capítulo 4. Eu quero que você deixe a sua Bíblia. Nós vamos aí compartilhar o capítulo 4 do livro de Atos nessa noite. Eu quero ler alguns versículos com você neste momento. O versos 1 do livro de Atos, a palavra de Deus vem dizendo assim: E enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram o sacerdote, capitão dos guardas e do templo e os saduceus, e muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então o prenderam e colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Glória a Deus. E no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém a autoridade, os líderes religiosos, os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-se diante de si, perguntou-lhe: com que poder ou em nome de quem fizeste essas coisas? Então Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo. Pedro respondeu e lhe disse: autoridades e povo, e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, e pelo modo como foi curado, versos 10, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este está aqui com boa saúde diante de vós. Glória a Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer essa revelação, essa ousadia, essa coragem que o Senhor deu a Pedro naquele dia e a João. Meu Deus, que essa noite a sua igreja seja tocada. Meu Deus, que essa noite, se haja, meu Deus, se tem alguma enfermidade aqui, como foi orado no começo, eu creio que a cura já aconteceu em nome de Jesus. Que essa igreja seja tomada pelo poder do Espírito Santo nessa noite. E que a graça do Senhor e a tua misericórdia nos invada em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus nessa noite? Nós estamos aí numa série de mensagens, e a série de mensagens que nós estamos aí nesse domingo. Ele diz: você é a resposta para esta geração. Cada um de nós que estamos aqui dentro somos a resposta para a nossa geração, para essa geração, jovens, para a tua geração, para a geração futura. Então essa mensagem, e nada mais, quando eu meditava na palavra, que nós estamos aí nesses dias, os obreiros, os líderes, nós estamos lendo o livro de Atos, estudando o livro de Atos, cada capítulo nós estudamos, um dia nós estamos lendo e compartilhando o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele é maravilhoso, ele é interessante, que o livro de Atos dos Apóstolos é onde tudo começa, onde nasce a igreja, é o começo da igreja. No livro de Atos, no capítulo 2 de Atos, nós vemos a igreja ser formada, a igreja começando, a descida do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, 120 pessoas, e pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e naquele dia, a Bíblia diz que quase 3.000 almas foi agregada, foi no reino de Deus. E quando eu olho para essa mensagem, quando eu estou aqui lendo o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo aqui a história de dois homens que deram uma resposta a uma geração. Ele deu resposta à sua geração.
Ele deu uma resposta às gerações futuras, e essa resposta que aqueles homens deu naquele tempo, naquele dia, essas respostas chegou até nós nos dias de hoje. Mais de 2000 anos se passaram, e a resposta daqueles homens que eles deram ali naquele momento foi uma resposta que atingiu gerações e após gerações. E aí ficou para nós aqui, da agora em diante, nós darmos continuidade para nós dar resposta do reino de Deus às gerações futuras. E nós precisamos aprender com esses dois homens. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ser boca de Deus aqui na terra, nós precisamos buscar, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos buscar mais a intimidade de Deus, para que nós possamos possamos ser exemplo e dar uma resposta à geração, essa geração e à geração que estão lá fora. E a Bíblia diz que quando nós lemos aqui o capítulo 4, versos 1, ele diz assim: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram o sacerdote, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Enquanto ele estava falando, mas ele estava falando de quê? Qual foi o motivo? Porque nós lemos o capítulo 4 e ele começa no discurso de Pedro, lá no versos 11 do capítulo 3. E esse discurso do Pedro vem falando de uma cura de um aleijado. Ele vem falando, dando testemunho desse homem que tinha 40 anos, que estava mais de 40 anos, que ele era aleijado, estava ali na porta do templo, todo dia era colocado ali para pedir esmola. E ali, quando Pedro, mas João chega naquele lugar, aquele homem ali, ele é curado. E Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levante e ande. Aquele homem ficou ali mais de 40 anos, e naquele dia veio uma resposta sobre a vida dele. A vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. Por causa de dois homens que um dia decidiu mudar a geração dele. Dois homens que um dia ele caminhou com Jesus, ele viu todo por durante 3 anos e meio, tudo que Jesus tinha feito, e começou a dar testemunho de Jesus Cristo. E nesse testemunho, naquele dia do Pentecoste, Pedro, um homem que um dia tinha negado Jesus há poucos dias atrás, um homem que achava que nada ia dar mais certo, a vida dele tinha abandonado tudo, tinha voltado para a pescaria. Esse homem volta, e quando ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de ousadia, e esse homem, a partir daquele momento, ele começa a dar uma resposta àquela geração, e através desse homem tem resposta nas nossas vidas até os dias de hoje. Quando ele está falando ali, o povo chega naquele momento. O que aconteceu naquele momento ali? Pedro, ele é levado à prisão, porque os líderes religiosos, eles não queriam que pregasse sobre o nome de Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição, como os saduceus. Era um grupo de homens religiosos que eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. E esses homens, quando eles viram aquele homem pregar, quando viu aquele homem falar, aquele homem de 40 anos levantar e andar, eles acharam coisa absurda, ele poder, em nome de quem você está pregando? Porque quando você é uma pessoa, uma criança, que ela nasce com algum defeito físico, ela até mais fácil, os ossos estão mole, ainda tem um jeito de poder ela se tornar, pode até voltar a andar, mas uma pessoa depois de 40 anos, numa posição só, esses nervos, os ossos já tinham tudo ficado rígido numa posição só. Eles acharam, isso que foi a coisa mais admirável deles, porque ele disse: olha, esse homem tinha mais de 40 anos de idade, que estava ali pedindo esmola. E quando eles veem Pedro dando esse testemunho, Pedro é levado até a prisão. E esse homem é levado ali. Então, quando é levado até a prisão, Pedro, ele começa ali, esses grandes homens, eles começam a ficar incomodados com aquela pregação, eles começam a ficar ali, sem saber o que fazer, porque eles eram muito religiosos, e nada ele fazia para o reino de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas que trazem resposta como Pedro, não nos acomodar na igreja, mas levar a palavra de Deus, levar essa geração a funcionar como eles foram. Ali, apesar de tudo o que estava acontecendo naquela época, apesar da perseguição, apesar das condições que eles tinham, apesar de tudo que acontecia na vida dele, eles ali foi preso por causa do evangelho, mas eles continuaram firmes na presença de Deus. Falou: de hoje em diante, essa geração vai mudar. E a geração de Pedro, a geração de João, foi uma geração que conheceu maravilhas, bênçãos, coisas extraordinárias ali na época deles. E todo esse ensinamento chegou até nós nos dias de hoje. Por isso eu creio como João, eu creio como Pedro. Deus tem levantado nessa geração também pessoas
tem levantado pessoas que para influenciar outras pessoas, tem levantado pessoas para transformar a vida de outras pessoas. Eu sei que Deus está levantando pessoas para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então essa geração, nós que estamos aqui dentro, nós precisamos ter esse impacto na nossa vida. O Evangelho tem que impactar a nossa vida, para que nós possamos fazer a diferença na nossa geração. Nós precisamos fazer com que as coisas mudem, influenciar as pessoas, trazer para o reino de Deus, trazer as pessoas que estão morrendo no pecado lá fora, e falar do amor de Deus. Não importa a situação, a dificuldade. Pedro e João estavam numa época difícil, uma época de perseguição, jogado na prisão, só porque pregava o nome de Jesus. Mas eram homens que, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles reavivaram o Evangelho. Eles começaram a pregar aquilo que Jesus determinou, lá no livro de Marcos, capítulo 16, que ele fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus dá esse para ele: vai pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, coloca a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios sobre o meu nome. E ali, depois daquele dia do Pentecoste, do capítulo 2, a gente vê esses homens, eles saíram, não importava. Agora a vida deles não tinha mais sentido, a vida deles ali não importava mais. O que eles queriam era dar o testemunho de Jesus, dar o testemunho desse homem que veio no mundo para levar as nossas dores e levar as nossas enfermidades. E esses homens, eles começam a dar testemunho de Jesus. Quando eles começam a dar testemunho de Jesus, todos aqueles líderes religiosos, eles começam a incomodar, eles ficam incomodados. O que está acontecendo? O que esses homens têm? Que esses homens estão aí pregando essa palavra? O que está acontecendo com essa multidão? Estão seguindo. Ele vê a primeira pregação de Pedro, ele vê quase 3.000 almas, venderam uma colheita para o reino de Deus, uma colheita de quase 3.000 almas para o reino de Deus. Esses homens colocados na prisão, tira eles da prisão, e eles continuam. Eles ameaçam esses homens: vou ameaçar você, não pode pregar no nome de Jesus, nós vamos te prender, nós vamos te bater. Eles não importavam com nada. A única coisa que eles queriam na vida é levar o Evangelho de Cristo Jesus para todo mundo. E esse Evangelho chegou até nós. Chegou até nós, e nós estamos aqui, apesar das prisões, apesar das perseguições, apesar do caos que eles viviam, eles pregaram o Evangelho com coragem, com ousadia. Eles pregavam a palavra que, quando eles pregavam, o lugar onde estava tremia, as pessoas eram tocadas pelo poder de Deus. E eu tenho orado muito na minha vida: Senhor, nós queremos um Evangelho, não esse Evangelho frio, esse Evangelho morno. Nós queremos um Evangelho quente, um Evangelho que é pregado e as pessoas é tocada. Ela não sai de dentro do prédio do mesmo jeito que ela entrou, mas ela sai cheia do poder de Deus e cheia do Espírito Santo do Senhor. Esse é o Evangelho de poder, e vai depender de todos nós, não de nós que estamos no altar, mas de toda a igreja de Cristo, porque toda a igreja, ela se reunia, elas reuniam em oração, e elas buscavam, não importava o que estava acontecendo. Hoje, qualquer dificuldade, nós saímos da igreja. Hoje, se o pastor não passar na tua rua, passar por você na rua, talvez não te viu, não te deu uma paz. Olha lá, o pastor passou por mim, não deu uma paz, eu não vou mais naquela igreja. Hoje está um crente do mimimi, cheio de coisas, que não pode, qualquer coisinha ele sai. Eu não quero mais seguir a Cristo, porque a minha vida não mudou. Eu não quero mais Jesus, porque a minha vida não foi transformada. Será que conseguia ser crente na época do Pedro e na época de João? Será que nós conseguíamos ser crente na época desses homens? Ou esse templo estava vazio? Será que nós conseguimos ser levados à prisão, passar uma noite na prisão, ainda louvando a Deus como Paulo e Silas? A gente olha para essa geração, e gera uma geração que qualquer coisinha que vem na vida dele, qualquer uma exortação, uma palavra mais forte: eu não vou naquela igreja porque aquele irmão está falando da minha vida. O pastor está pregando porque ele sabe da minha vida. Mas quando alguém sobe aqui em cima, que ele prega porque o Espírito Santo trouxe a revelação, a luz da palavra sobre a vida dele. Aleluia. É isso que nós precisamos. Como Pedro e João, ele mudou uma geração, ele trouxe uma resposta para uma geração. Que resposta nós estamos dando a Cristo nesses últimos dias?
Que resposta eu estou dando a Jesus Cristo da minha vida, quando eu levantei minha mão e disse: Senhor, eu te entrego a minha vida. O que é que nós estamos fazendo? Será que o dia que nós chegarmos lá de frente de Cristo, ali no momento do juízo, Jesus vai dizer: o que é que você trouxe? E vai chegar com a mão vazia. Nós estamos sentados, o tempo está passando, pessoas estão morrendo, o mal está tomando conta, Satanás não está brincando, ele está fazendo de tudo. Quanto mais vidas ele trazer, ele trará melhor para ele. Enquanto isso, a igreja, portas estão fechadas, paramos aí não sei quanto tempo, já mais de 1 ano e meio, e os crentes acomodados, esperando a coisa acontecer. Ah, como eu adoro esses dois homens, os apóstolos. Paulo, chicoteado, jogado na prisão, apedrejado, tirado da cidade, jogado fora. Ele recupera, ele volta para a cidade e começa a pregar um evangelho que mudou, transformou uma geração. Um evangelho onde era pregado nas praças, um evangelho onde era pregado nas sinagogas, um evangelho onde era pregado no deserto, um evangelho que era pregado nas ruas. As pessoas eram impactadas, cidades eram impactadas. Que geração nós estamos vivendo? Que resposta nós podemos dar para Deus? Aleluia! Que resposta eu posso dar para Deus? Levanta a sua cabeça e diz: Senhor, que resposta eu posso dar ao Senhor agora, na minha geração? Tudo que nós fazemos na obra de Deus, achamos que estamos fazendo demais. Agora você olha para a vida daqueles homens, pega a vida daqueles homens, olha um panorama, traz para você, vê o que está acontecendo, como eles foram castigados, mas o evangelho foi pregado, essas boas novas chegou até nós, eles são levados até a prisão. Até no versos 3 diz assim: então prenderam, os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Os doutores da lei, cheios de autoridade, vou prender eles, agora não dá mais para trabalhar, amanhã nós atendemos ele. Senhor, eu estou pregando o teu evangelho, estou preso, o que vai acontecer na minha vida? Não tinha reclamação. Prenderam, no outro dia leva eles. E a Bíblia diz que prenderam eles. Quando nós olhamos o versos 4, diz assim: contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, ouviram a palavra e creram. Nós estamos todos os dias ouvindo a palavra de Deus, na quarta, no domingo, nas células, e ouvindo a palavra de Deus, ela entra de um lado e sai do outro. Tem irmão que ele pega a Bíblia dia de domingo, quando chega em casa, coloca lá em cima de uma partilheira e deixa lá, só pega na quarta ou na domingo, quando ele vir na igreja de volta. Aí minha vida é mudada. Aí chega lá: olha, eu sou crente, eu sou um seguidor de Jesus. Aí muitos apontam: eu não quero ser um crente igual você. Que resposta a igreja dos dias de hoje, a geração de hoje, está trazendo para Cristo, para o reino de Deus. Que resposta aqueles homens presos, enfrentando uma liderança poderosa, enfrentando homens com poder, e eles, o único poder, e o poder mais poderoso da face da terra que tinha na vida daqueles homens, era o Espírito Santo de Deus que estava sobre eles. E esse Espírito Santo, ele não mudou. Aquele Espírito Santo que estava lá com Pedro naquela geração, é o mesmo que está aqui dentro nessa noite. É o mesmo que está na minha vida, é o mesmo que está na sua vida. A Bíblia diz que eram homens comuns, sujeitos a pecados, a falhas, como cada um de nós. Mas eles deram uma resposta à sua geração. Deram essa resposta à sua geração. A Bíblia diz que a partir do verso 5, eles é levado perante a autoridade. A Bíblia diz que a partir do verso 5, é levado Pedro e João, é levado até o Sinédrio, até o lugar do julgamento. Verso 5 vem dizendo assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém autoridades, líderes religiosos, escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre, todos os parentes do sumo sacerdote. Quem estava lá? Os homens reunidos, ele e sua turma, sua família, que nada fazia pelo reino de Deus,
só comia, só usava do melhor, gozava de todo o privilégio das autoridades romanas, mas as pessoas estavam morrendo. Os irmãos, os próprios judeus estavam lá morrendo, e eles nada faziam, botavam encargos e encargos na vida deles, que eles não podiam carregar, e eles achavam que eram os homens conhecedores da palavra de Deus, mas eram os homens que, em vez de ajudar, em vez de mudar uma geração, é uns homens que é contado na Bíblia como homens que atrapalhou uma geração, atrapalhou pessoas a entrar no reino de Deus. E nós precisamos aprender com esses homens. Ali diz quando os discípulos, os apóstolos, é levado à autoridade. Por que eles são levados até a autoridade? Quando nós olhamos do capítulo 5 e diante, eles são levados. Mas por que eles são levados até as autoridades? Porque aquelas autoridades, eles não concordavam com o ensinamento deles. Eles não concordavam com a ideia deles. Então, se não concordava, eu não concordo, então eu vou prender. Eu não concordo, eu vou matar. Não é assim? Eu não concordo, não vou andar com ele. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Ninguém pode discordar da minha ideia. Ninguém pode discordar de mim. Não é assim que está acontecendo nos últimos dias? Não pode. Se não concordar comigo, o meu jeito de trabalhar é esse. O meu jeito de ir para a igreja é esse. Quem quiser, se não quiser, não tem perigo. Então, o meu jeito é esse. Esses homens, quando eles viram, eles não concordavam. Olha, eu não acredito que esses homens estão pregando sobre a ressurreição, que existe a ressurreição. Eu não acredito que esses homens estão pregando. Esse homem de mais de 40 anos foi curado. Admirado era esse, porque o homem tinha mais de 40 anos, que estava todo aleijado, todo troncho ali, estava torto, e aquele membro deles estava muito rígido, não tinha mão mudar. E Pedro e João chegam, na hora que pega na mão daquele homem, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegou pela mão e levantou. A Bíblia diz que os tornozelos deles juntaram, se endireitaram, ele saiu pulando naquele lugar. E as autoridades nunca viram isso. Eles não tinham essa intimidade com Jesus. Porque o que estava acontecendo na livre de Atos dos Apóstolos, o profeta Isaías profetizou lá atrás, 730 anos antes. Ele profetiza que ia acontecer. Mas mesmo eles tendo a Bíblia, eles estudando, porque todo sábado era dia de ler um texto nas sinagogas, eles não acreditavam, lia por ler. Eles só queriam status, eles só queriam ser reconhecidos. Mas aqueles homens, a vida deles era diferente. A vida deles, a partir do dia do Pentecoste, a vida daqueles homens mudou. A vida nossa, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, tem que mudar. O nosso modo de vida não pode ser o mesmo. Meu irmão Paulo um dia disse: olha, vocês são carta lida. Paulo disse assim: vocês são carta lida. Uma carta, hoje não existe mais, mas é uma carta que a pessoa queria mandar um recado, escrevia todo bonitinho, botava no envelope e mandava para a pessoa abria, lia tudo que estava ali. Hoje, quando Paulo diz: você é carta lida, a pessoa está vendo você vir para a igreja, vê você com a Bíblia na mão, vê você falando que é um seguidor de Cristo. Ele começa a olhar para você, começa a ler sua vida, começa a ver como é que você está andando, as suas atitudes no seu trabalho, as suas atitudes na rua, as suas atitudes na escola onde você está, por onde você andar. Tem pessoas que estão lendo você, está te lendo. Eu não estou falando nem o povo da igreja, mas o próprio povo do mundo, os que estão lá sem conhecer Cristo, eles estão lendo. E quando falar assim, aquele irmão é crente, quantas vezes você já viu pessoa falar: eu nunca quero ser um crente igual fulano? Porque não está dando testemunho de Cristo na vida dele. A minha oração tem sido muito assim: falei, Jesus, eu te peço que o Senhor não deixe, o Espírito Santo, não deixe que eu envergonhe o seu nome. Não é eu ser envergonhado, porque eu sou envergonhado de Guanambi, eu posso mudar de Guanambi lá para Belo Horizonte, ninguém me conhece, acabou. Mas o pior de tudo na nossa vida é nós envergonharmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Hoje nós entristecemos o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, todo dia nós estamos entristecendo, estamos pecando, estamos falhando, e nós não pedimos perdão a Deus. Nós não pedimos perdão a Deus. Então esses homens são levados para lá, para o Sinédrio. Por que eles são levados para o Sinédrio?
porque os outros não concordavam com tudo que ele estava pregando. Eles não concordavam porque o cara estava tendo sucesso, porque ele viu a geração, viu pessoas se convertendo a Deus. A Bíblia diz aqui no versos 4, que naquele dia as pessoas que creram, que ouviram e que creram, ele diz que aumentou quase 5.000 almas. Meu irmão, eu conversando com o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, será que nas nossas mensagens, nos nossos cultos, se pelo menos 0,01% de pessoas se convertessem em cada culto, as igrejas hoje não cabia do que nas 2 pregações de Pedro. E a gente vê esses homens, eles aí, nessa caminhada, nessa luta, nessa busca. Quando ele chega no momento que ele é trazido de volta, que ele vem ali trazido do Sinédrio, que ele volta ali para aquele lugar, eles começam a interrogar eles começam a falar, eles começam a dizer sobre Jesus Cristo. Ele diz: antes eu vou atender o homem do que a Deus. E quando aqueles homens veem aqueles caras falando com tanta ousadia, e eles falam assim: esse homem não tem cultura, esse cara não tem estudo, essa pessoa não sabe nem falar direito. Mas eles reconheciam que eles existiam e que esses homens tinham andado com Jesus Cristo. Será que alguém pode olhar para mim, olhar para a igreja nos dias de hoje e falar: essa pessoa está andando com Jesus? Esse homem e essa mulher é um homem e uma mulher de Deus. Nós precisamos disso. Ele estava ali, ele disse ali: é um homem sem estudo, um homem sem cultura. Ele disse aqui no versos 13, e observando a coragem de Pedro e de João, versos 13, e percebendo que era homem simples e sem erudição, ou sem instrução, eles admiravam e reconheceu que eles haviam convivido com Jesus Cristo. Nós não conseguimos mudar a nossa vida, nós conseguimos dar uma resposta à nossa geração se nós não tivermos com Jesus Cristo, se o Espírito Santo não estiver na nossa vida. Porque um dia Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, vocês órfãos. O Pai vai enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que ele vai ficar com vocês, ele vai ensinar todas as coisas, vai fazer você lembrar de todas as coisas. Mas como é que o Espírito Santo lembra? Como é que ele vai te lembrar que se eu não ler a Bíblia? Eu estava falando com os irmãos hoje cedo. Como é que nós não vamos, como é que o Espírito Santo vai me lembrar de algum versículo, de alguma passagem da Bíblia, se eu nunca li, se eu nunca ouvi? É como você pega uma bicicleta, um carro daquele, eu estava falando, fazendo uma comparação, você não sabe dirigir, pega um carro daquele, sai daí, vai bater num poste, vai fazer um acidente. Por quê? Você nunca pegou? E eu ainda falava com eles, eu dei um testemunho da minha vida, que quando eu me converti, eu queria muito conhecer mais da Bíblia. Eu via as pregações, não entendia, eu lia a Bíblia, não entendia. E o que aconteceu? Quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, naquele versículo que diz: o Espírito Santo vai te lembrar todas as coisas, vai ensinar todas as coisas. Aí ele ministra no meu coração, falou: para te lembrar, você precisa ler a Bíblia. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aí eu orei, falei: Espírito Santo, agora o Senhor pode me lembrar das passagens, porque eu li uma vez, li a segunda vez, li o Novo Testamento várias vezes. Falei: agora o Espírito Santo pode fazer me lembrar. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, foi mudando a minha história. Eu já me converti com uma idade mais avançada, eu achava que não tinha mais condições, mas Deus me mostrou que para Deus não existe idade, não existe tempo, nada. Deus usa na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. E se nós dermos a oportunidade a Deus, se eu abrir o meu coração, se você abrir seu coração, falar: Deus, muda a minha vida neste momento. Eu não estou entendendo nada, mas eu quero que o Senhor abra a minha mente, abra o meu coração. Eu quero mudar, eu quero dar uma resposta à minha geração. Deus vai mudar a nossa história. Mas nós não podemos viver do jeito que nós queremos. Nós somos discípulos, seguidores de Jesus. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Ontem, sábado ou sexta-feira, eu estava vendo, eu coloquei até no grupo, o reverendo Hernan Dias, da Presbiteriana, uma mensagem que ele colocou. Ele disse que os templos na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, templos gigantescos, o berço do Evangelho, o berço do reavivamento. Hoje,
todos fechados. Hoje todos estão fechados. Hoje tem templos que ele disse que entrou bares, boates naqueles tempos. Um templo onde milhares de pessoas aceitou Jesus. Ele disse que entrou num templo lá que não tinha 4 membros. E ele falando, essa geração, eles não ensinaram aos seus filhos o caminho do Senhor. Essa geração, quando elas acabaram o evangelho no velho continente, na Europa, na América, acabou porque os líderes, os pais, não ensinaram seus filhos, não ensinaram a geração que vinha a dar essa resposta do evangelho, a ser forte em Jesus Cristo. Eles não ensinaram, então eles ficaram para eles. Quando eles reteram para eles não conseguiram passar para a próxima geração e o evangelho acabou, pastor. O que acontece na nossa vida? A Bíblia diz, jovem, a força está com você. Essa geração de jovens que está aqui dentro, você vai dar a resposta para a tua geração, para as pessoas que estão aí. Não é só subir no altar. Não, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida com Jesus. Busca do Espírito Santo. Senhor, será que o que eu estou fazendo está agradando o Senhor? E a nossa vida é transformada. A partir daquele momento, quando aqueles homens estão ali, nós começamos a ver quando Pedro, toda essa perseguição, ele fala, acha que os homens sem cultura, sem princípios na vida, não tem nada na vida de Pedro, eles começam a pegar Pedro e João e perseguir, falar, não fala mais no nome desse homem, não prega mais no nome de Jesus. Mas eles não deixam de pregar. Quando nós olhamos no verso 18, diz assim, ordenou-lhe, e expressamente, que não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas, respondendo Pedro e João, disseram, julgai ser justo diante de Deus, ouvi a voz e não a Deus? Será que é justo eu ouvir as pessoas e não ouvir a voz de Deus? Será que eu vou atender vocês para não pregar o evangelho de Cristo? Nós precisamos olhar, nós precisamos reconhecer, nós precisamos rever a nossa geração, nós precisamos rever o que está acontecendo dentro das igrejas. Meu irmão, nós já fizemos aqui mais de 20 encontros, já, pastor? Uns 24 a 25 encontros nós fizemos aqui. Se tivesse todas as pessoas, esse prédio aqui tinha que fazer 3 a 4 cultos no domingo, não era assim? Não estava cabendo. Mas são pessoas que empolgaram nos primeiros dias, saíram do encontro, passaram, quando o primeiro dia, na segunda-feira, ele prega até para o poste. Ele quer que todo mundo venha à igreja, quer trazer a marra. Mas o tempo passa, vem a dificuldade. O preço do discipulado é alto. O preço de ser um discípulo de Jesus é caro. Não é só falar, eu aceitei Jesus e vou viver a minha vida. É caro. O preço do seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus, não é barato, é caro. Você tem que abster de muitas coisas que você gostava e não mudar. Agora eu não posso mais fazer isso. Eu não aceito viver mais essa vida. Eu quero seguir a Jesus. A lição que nós estávamos dando hoje cedo, ele disse assim, qual é o centro do evangelho? Jesus Cristo, Ele é o centro, não o homem. E nós precisamos aprender, esses homens estavam ali e foi levado. Aí ele vai dizendo assim, o verso 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçavam ainda mais, e não achando motivo para castigá-lo, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem em que se operava a cura miraculosa tinha mais de 40 anos de idade. Aleluia! Isso é coisa de glorificar a Deus. É de glorificar a Deus. Ele está falando. Aí quando Pedro recebe que ele fala, que ele busca isso aí, que ele fala de Deus, o que acontecerá? Aquele homem foi curado. Eles ameaçavam, mas Pedro e João continuavam, e o povo glorificava. Eles ficaram com medo.
Eles ficaram com tanto medo que eles não vão fazer nada com esse homem, não, que esse povo vai me apedrejar. A unção, a presença, o povo atrás deles, gritando, o povo atrás deles, glorificando a Deus por tudo que estava acontecendo, pelas coisas milagrosas que estavam acontecendo. Mas apesar de tudo, de tudo aquilo, Pedro e João, eles não deixaram brecha, eles não baixavam a guarda. Quando eles falaram isso, quando nós começamos a ver a partir do versos 23, nós vamos ver Pedro começando a orar. Pedro começa a fazer uma oração maravilhosa. E Pedro começa a orar. E essa oração, por que nós oramos? Porque a oração vai mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. A oração nos mantém de pé. Quando o versos 24 diz assim: ao ouvir isto, todos juntos levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nela há. Que pelo Espírito Santo diz pela boca do nosso pai Davi, teu servo. Porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e autoridades aliou-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu servo Jesus Cristo, a quem ungiste, mas não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Verso 29. Agora, pois, Senhor, quando Pedro finaliza a oração, ó que oração, que finalização de oração mais linda do mundo. Ele disse assim, apesar dos versos 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que fale toda a palavra com toda a coragem. E quando estender as mãos para curar e para realizar sinais e feito extraordinário pelo nome do seu santo servo Jesus, e quando terminar de orar, o lugar em que estava reunidos tremeram e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus nessa noite. Depois de toda ameaça, eles levantam com a igreja, levantam a voz de orando a Deus. Olha, Senhor, para a ameaça desses homens. Se nós soubéssemos o poder que tem na nossa vida, o poder que Deus colocou na nossa vida, porque o Satanás, ele não respeita nem eu nem você, respeita a pessoa do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Não respeita você gritar, sapatear, pular, gritar, dar salto mortal e dizer que eu estou sapateando, estou cheio do Espírito Santo. Não, ele não respeita. Ele respeita quando você é um homem temente a Deus, um homem que está na presença de Deus, que ele olha para você e vê o Espírito Santo em sua vida, não vê você. Aí ele respeita. E ele sabe disso. Ele sabe do poder que tem na cada um de nós. Sabe que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Só nós, crentes, homens e mulheres de Deus, vivendo dentro da igreja, que nós não sabemos disso, pastor. Não sabemos do poder que tem na nossa vida. Não sabemos dessa presença poderosa de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, esses homens oram. Eles falam, Senhor, olha, para você ver. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda a teu servo que fale a tua palavra com toda a ousadia. Meu irmão, não deixe ninguém parar a tua caminhada com Jesus. Não deixe ninguém parar a tua caminhada com Jesus Cristo. Porque o inimigo, ele sempre vai tentar te parar. Ele sempre vai tentar te parar. Ele sempre vai colocar coisa na tua cabeça. Olha, não dá. Eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Na quarta-feira eu li um texto aqui sobre a mulher, onde Eliseu, ele multiplica o azeite dela. Eliseu, por que tu tem em casa? Ela diz, não tem nada não, só tem uma botija de azeite. Quantos de nós achamos que nós não temos nada? Quantos de nós achamos que nós não temos capacidade nenhuma? E Jesus está olhando de lá de cima, falava, filha, olha, eu te dei o Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus está com você e você não tem nada. Você abre a boca e dizer que não tem nada. Filha, sabe por que o seu sofrimento? Porque você não está conhecendo as Escrituras Sagradas. E aí você vê aqui, esses homens fazem essa oração. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, do versos 32, ali começa
uma comunidade, a comunidade cristã começa a se juntar, forte. Começa a ter generosidade entre os irmãos, doações, coisas grandes acontecendo, os irmãos olhavam, não achavam que não era nada deles, que tinha que repartir com o irmão com a necessidade. Quantos irmãos passam necessidade? Quantos irmãos, talvez ele não está precisando de uma feira, talvez ele não está precisando de dinheiro, não está precisando de nada, ele só quer que você ouve ele, só quer sentar, ele só quer desabafar para você, e muitas vezes nós não temos tempo, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. Eu já ouvi o irmão durante 2h30, sentado, ele fala, eu só aqui conversando com o Espírito Santo, ele falando. Quando terminou, eu orei com ele, o irmão saiu, tô leve. Maravilhoso, né, pastor? Mas não queria que eu interrompesse ele toda hora e ficar falando, não, irmão, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Mas isso aí, Deus, eu orava, o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, me dá sabedoria, que eu não tenho. E eu ficava e eu via, a pessoa levanta mais leve. E muitas vezes nós queremos levar para a pessoa uma cesta básica, muitas vezes a pessoa está ali com a cesta básica, se leva a cesta básica, mas ela não tem o gás. Então a gente olha para as necessidades muito básicas, para a vida espiritual nós não olhamos. Meu irmão, nós precisamos buscar de Deus, e a comunidade estava junta. Olha o que a Bíblia diz no verso 32, a multidão dos que cria estavam unidos, e de coração, e de propósito, e ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Era compartilhada a palavra, tudo era compartilhado ali, junto com os irmãos, a comunidade se fecharam. Meu irmão, quando a igreja se juntar, não tem Satanás nesse país que sustenta de pé. Quando a igreja conhecer o poder que a igreja tem, a noiva de Cristo, reconhecer o poder que tem, e juntar, em unidade, e dizer, nós estamos juntos, de braços seguros, unidos, num só propósito. A igreja, a história da nossa nação vai mudar. Eu vi uma reportagem na Coreia do Sul, de Ponchu, né? Uma igreja com mais de 1 milhão de membros, não sei quantas células. E diz que a história daquele país mudou, e até hoje. Porque a igreja, até hoje, todas as igrejas oram às 5 horas da manhã. Era uma nação corrupta, uma nação cheia de coisas erradas. A oração da igreja mudou aquela nação, uma nação próspera hoje. Meu irmão, todos nós somos resposta para essa nação, para esse país chamado Brasil. E eu creio que há um novo avivamento chegando. E eu creio que esse avivamento pode estar no Brasil. Uma descida poderosa do Espírito Santo, que ele está aqui, mas ele vai entrar na vida das pessoas. As pessoas vão ser mudadas. Homens e mulheres vão ter ousadia. Homens e mulheres, coisas grandes e poderosas vão fazer através deles. E nós vamos ver uma igreja poderosa, uma igreja forte, mas vai depender de cada um de nós. Como o Neto ministrou ontem aqui, ele disse, olha, numa fogueira, quando as brasas estão todas juntas, um fogo, existe aquele fogo na brasa, todo mundo fogo, os irmãos tudo junto, mas se o irmão sair e ficar lá no meio da praça, do outro lado, ele vai virar um carvão. Porque ele saiu do meio da comunidade, ele saiu daquele meio daquele fogo. Meu irmão, nós não conseguimos romper, levar o evangelho de Deus sozinho. Nós precisamos de pessoas, pastor. Precisamos levar a nossa vida, mostrar a nossa vida, ser resposta para lá. Não sair de dentro da fogueira, da brasa viva e virar um carvão lá fora. Nós precisamos mudar essa história. A comunidade estava junto, eles disseram que estava todo junto. Ele diz, e com grande poder, do verso 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuía alguma coisa, vendia e trazia aos pés dos apóstolos. A igreja não está pedindo para você vender sua casa. Não está pedindo nada, sempre você tem alguma coisa que você pode ajudar um irmão a trazer à casa de Deus. A comunidade, retornar à casa de Deus. E para fechar, para nós concluirmos nessa noite, nós vamos ver os versos 36 e 37 fechando. Nós vamos ver a oferta de um homem chamado Barnabé. Esse homem também, que o nome dele ficou na história
o homem também que o nome dele aqui ficou reconhecido pela oferta de Barnabé, pela generosidade de Barnabé. Barnabé, a Bíblia diz aqui, com versos 33 e 36, diz: Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Agora eu te pergunto, quem tem uma noção mais ou menos da palavra de Deus, da Bíblia, levita recebeu alguma porção de terra, alguma herança? Não recebeu, recebeu, pastor? Não. Ele deve ter algum terreno, um apóstolo, que foi da mulher, foi de alguém, mas ele trouxe ali, ele trouxe e depositou. E por que aquela atitude de Barnabé? Por que Barnabé teve aquela atitude? Porque ele foi influenciado pela comunidade, pelos outros irmãos. E nós estamos aqui para influenciar outras pessoas a pregar o Evangelho, a estar no reino de Deus, envolvido no reino de Deus. Então Barnabé foi influenciado. Essa doação que ele fez, era um levita da tribo de Levi, natural de Chipre. E a Bíblia diz que das 12 tribos de Israel, a única que não recebeu uma porção de terra, uma herança, foi a tribo de Levi. Ele recebeu cidades, ele recebia cidades. Em cada lugar tinha cidades do levita. Então todas as 11 tribos trazia até os levitas. Eram homens que cuidavam do templo, da palavra de Deus, das coisas de Deus, dos utensílios do templo. Mas aquele homem, quando ele via a comunidade, que aquele chamou a atenção, que começou a ver tantas coisas maravilhosas através da mão daqueles homens, falou: vou ajudar. E Deus, daí para cá, coisas grandes e maravilhosas. Se a gente vê o livro de Atos, o livro de Atos é maravilhoso. Nós podemos ler o livro de Atos e entrar dentro da história. Tem hora que eu leio a Bíblia, que eu estou lendo assim, que eu começo a meditar, parece assim que eu gosto de entrar dentro da história e ver o que está acontecendo, participar ali da história. Eu passo horas e horas sentado na mesa, tem hora que máquina está ligada para lá, tanta coisa ligada, e eu não estou focado aqui, eu não estou nem importando com zoada. Tem hora que eu fico pregando sozinho. Tem hora que eu estou, se aqueles frisos fossem, estava tudo convertido. Mas eu prego, lá tem mais de 15 frisos. Tem hora que eu fico pregando lá dentro, falei, esses frisos já converteu todos eles. Então, assim, porque eu tenho essa paixão pela palavra de Deus. Quando eu me converti, eu falei: Deus, a minha mudança, agora eu vou mudar a minha vida. Eu tenho paixão por Deus, eu tenho paixão pelo Espírito Santo de Deus. Ele queima aqui dentro, não queima aqui, ele queima aqui dentro de mim. Eu amo, eu adoro o Espírito Santo de Deus. Acontece, nós somos cheios de erros, nós somos cheios de falha. Deus sabe disso. Mas nós estamos entrando na presença de Deus, falar: Pai, eu sou ser humano. Outra oração maravilhosa é no livro de Daniel, no capítulo 9 de Daniel. Que coisa linda aquela oração. Se você pega aquela oração de Daniel tem uma parte que diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai nos ouvir, não porque nós merecemos ou porque nós somos justos. Eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, a nossa oração é pelas tuas muitas misericórdias. Deus não vai ouvir porque nós somos merecedor. Deus vai ouvir porque Ele tem um compromisso. A misericórdia dEle é conosco, com cada um de nós. Ele olha para mim: você não é merecedor, mas eu vou por causa da tua oração, por causa da tua busca, por causa da tua intimidade. Nós precisamos buscar essa intimidade em Deus para nossas vidas, amém? Precisamos. Essa é uma geração que vai mudar a história do Evangelho. Eu creio para vocês, jovem, cada jovem que está aqui dentro, Deus tem grandes coisas para fazer através de vocês. Eu creio, quando a Bíblia diz que a força está nos jovens, e essa igreja, esses jovens daqui, têm que se levantar, eles têm que dar uma resposta à geração lá fora. E ontem a gente viu essa resposta, né, pastor? 6 horas de louvor, de adoração, pessoas adorando, pessoas buscando a Jesus, foi maravilhoso. E outras coisas dessas têm que acontecer. A comunidade unida, não ligar para a placa de igreja, que placa não vai levar ninguém para o céu, mas trazer união, junto, a comunhão. Tinha tudo ali, não tinha tudo em comum ali junto, e é isso que nós precisamos. E você que quer dar uma resposta a essa geração, eu convido você a ficar de pé nessa noite.